Olá pessoal, bom dia! Vamos na nossa leitura de hoje. Deus é fiel e bom. Vamos lá? Vamos ler os capítulos 17, 18 e 19 do livro de Êxodo. A água da rocha em Refidim, Êxodo capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Eita, povinho difícil, hein? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha de Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saia e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Gênesis 18. O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, sua mulher, depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: Fui peregrino em terra estrangeira. E o outro Eliezer, pois disse: O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios.
E disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. A nomeação de auxiliares. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão as cargas contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Êxodo capítulo 19. Espero que lá atrás eu não tenha falado Gênesis, que aí vocês corrigem aí. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti.
porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão no monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu me advertiste dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. E por hoje nós encerramos a leitura de Êxodo, capítulo 17 a 19. Espero que Deus possa estar falando ao seu coração. E se você tiver alguma dúvida, não esqueça de me perguntar. Pode ser no WhatsApp, que eu sei que a maioria de vocês tem meu WhatsApp. Quem não tiver, pode me pedir. Nós estamos tendo apenas o comentário de uma irmã que tem feito o comentário com muita alegria e eu tenho muita satisfação. Embora eu saiba que tem algumas pessoas nos seguindo, que nos compartilham no WhatsApp. Eu gostaria que você que tem compartilhado no WhatsApp, entre no meu canal, curta, né? Dá um like, faça um comentáriozinho, só para eu estar vendo que você está bem aí, de pertinho, tá bom? Eu sei que você está porque você comenta comigo no WhatsApp, faz perguntas, né? Algumas pessoas têm questionamentos importantes, interessantes, e isso é legal, eu gosto dessa participação. Mas eu quero convidar você a entrar no nosso canal, dar um likezinho, convida outras pessoas para a gente ver que tem muita gente interagindo, muita, ou pelo menos um tanto de número de pessoas que estiverem ali inscritos, que possam estar curtindo e compartilhando a nossa página e também divulgando para outras pessoas a leitura da palavra. Ler a Bíblia não só faz bem, ler a Bíblia salva, ler a Bíblia faz a diferença, porque através da palavra de Deus nós conhecemos a verdade e a verdade liberta. Somente, como diz a palavra, lendo, conhecendo as Escrituras, nós conheceremos o poder de Deus. Então, vamos nos apegar mais à leitura da palavra de Deus, entender, procurar entendê-la, meditar no decorrer do dia, não só ler agora, né? Vamos meditar no decorrer do dia, naquilo que a gente está lendo. Se você acha que eu estou lendo rápido, dá pausa no vídeo,
dá uma lida mais inteirada ali na palavra, tenta refletir sobre isso, salva ali um versículo mais importante para você, grifa na Bíblia o versículo que você teve dúvidas, vá no versículo que você mais gostou e fique remoendo, decorando ele, para que você possa, então, estar meditando na palavra de Deus e não só absorvendo a leitura, tá bom? Que Deus abençoe. Peço que continue orando por mim. Estou com uma pequena infecção intestinal, por isso, às vezes, a voz está um pouquinho fraca, porque tenho perdido o apetite. Mas eu peço que vocês orem por mim, eu tenho certeza que Deus há de agir a meu favor. Que Deus abençoe. Eu coloco também diante de vocês a vida de uma amiga muito querida, muito especial. O nome dela é Jocineide. Ela tem alguns problemas, né? Não é problema mental, mas é problema na cabeça, né? De dar alguns epilepsia, não é bem epilepsia, ela tem algumas convulsões diferentes. Não descobriu muito bem ainda o que é que ela tem, mas ela tem esse problema e ela dá se descobriu, eu não sei ainda o que ela tem, eu particularmente, né? Às vezes até já sabem. Mas ela passou mal, bateu a cabeça e está internada, perdeu um pouco da, algumas questões, né? Teve alguma sequelazinha desse tombo que ela bateu a cabeça. Peço que orem por ela. O nome dela é Jocineide e o esposo dela é o pastor Alessandro. Ele mora em São Paulo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos?